Boa noite! Hoje estamos super pontuais. Conseguimos ser pontuais e esperamos continuar assim sempre. Antes de tudo, queremos cumprimentar e abençoar vocês, ou seja, eu e meu marido Pepino, que está sempre aqui, com vocês, conosco, porque sem a ajuda dele eu não conseguiria fazer nada. Porque é ele quem organiza tudo. Sem ele, eu realmente não conseguiria fazer nada. E ele tá sempre aqui, olha ele aí, sou a mente oculta por trás dos bastidores, ele tá nos bastidores. Mas se ele não estivesse aqui, eu não poderia fazer nada disso, então agradeço publicamente a ele. Obrigado, meu amor. E vocês sabem por que fazemos tudo isso? Bem, vejam, nós poderíamos muito bem passar o tempo de outra forma. Recebemos o Senhor, recebemos o Espírito Santo, vivemos pelo Espírito. E eu aqui, como posso dizer? É o Espírito Santo que colocou em nós esse desejo de compartilhar. Não seria uma necessidade, porque poderíamos fazer outra coisa, mas simplesmente não conseguimos deixar de fazer isso. Porque é tão maravilhoso caminhar pelo Espírito, é tão maravilhoso conhecer o Senhor, que nós não conseguimos. Não conseguimos conter essa beleza e guardá-la só para nós. Por isso estamos aqui todas as noites, só por amor a vocês. E porque desejamos que vocês também possam conhecer aquela alegria, aquela paz, aquela tranquilidade. Aquela alegria de viver o dia a dia. Por que precisamos do Espírito Santo? Sim, para fazer coisas grandes e sobrenaturais, mas também precisamos dele para viver a vida cotidiana, para viver esse dia a dia. Com, com uma. Não é uma visão, não quero dizer uma visão, e também não dá para dizer que é uma sensação, mas podemos dizer que é uma sensação, vai. Mas é realmente com um espírito de paz, com um espírito diferente, com um espírito de alegria e de. Bem, enfim, vocês entenderam. Esse é o nosso desejo de compartilhar isso. Simplesmente isso. Queremos que vocês participem de tudo isso, e é por isso que estamos aqui. No fim das contas, pessoal, é tudo. É sempre uma questão de avaliação. Somos chamados a avaliar todos os dias, e todos os dias avaliamos nossas escolhas. E podemos escolher caminhar segundo o Espírito, e podemos escolher caminhar segundo a carne. Se caminhamos segundo o Espírito, somos guiados pelo Espírito. E, quando somos guiados pelo Espírito, podemos caminhar segundo o Espírito e todas as coisas. Coisa bela, boa, caem sobre nós, chovem sobre nós. Por quê? Porque tudo que Deus fez, tudo que Deus faz, tudo que Deus preparou, tudo que Deus fará, são só coisas boas. São só coisas. Tudo é a nosso favor. Tudo é a seu favor. Favor. E é exatamente por esse motivo fundamental que desejamos estar aqui hoje, para que todos vocês possam ingressar definitivamente nesse caminho de plenitude guiado pelo Espírito Santo, para que possam receber em abundância tudo aquilo que ele já preparou para vocês e possam viver essa vida de forma plena, avaliando cuidadosamente a cada novo dia qual é a escolha certa a se fazer. Se passamos tempo nos enchendo do Espírito Santo, conhecendo o Espírito Santo, conhecendo a Deus, sabendo, tendo certeza de que Jesus realmente perdoou todos os nossos pecados, e nós somos livres do passado, completamente livres. Quando vivemos isso e essa verdade se torna cada vez mais real dentro de nós, vivemos uma vida diferente e podemos fazer as escolhas certas, não mais com o nosso próprio entendimento. Obrigado. Não com a nossa própria medida, mas com a medida de Deus, que é: eu quero te dar tudo. Quando escolhemos as escolhas de Deus, do Espírito Santo, Deus nos enche de todas as bênçãos porque Ele nos ama. Ele quer o melhor para nós. Se achamos que Deus pode nos enviar algo ruim, então ele seria um Deus paranoico. Quer dizer, ele manda Jesus morrer na cruz para nos libertar do pecado, para nos libertar das doenças e depois nos manda tentações? Mas não, nem pensem nisso, nem de longe.
Deus nos tira das tentações e dos problemas nos quais nós mesmos nos colocamos, porque às vezes avaliamos tudo ao nosso redor não segundo a medida de Deus, que é fazer o bem, receba o bem, preparei o bem, abra os braços, tô aqui para te dar tudo. Esse é Deus. Nós precisamos conhecer esse Deus. Esse Deus que nos ama acima de todas as coisas. E tudo o que ele fez, do Gênesis ao Apocalipse, ele fez para o seu bem. Ele fez a seu favor. Ele fez tudo a seu favor. Você consegue pensar nisso? Vamos conhecer um pouco mais esse Espírito Santo que nos guia em tudo, porque a Escritura diz isso em Gálatas 5:25. Diz que se vivermos no Espírito, ou seja, do Espírito, também caminharemos guiados pelo Espírito e teremos resultados espirituais. Teremos uma vida espiritual bonita, plena, maravilhosa. Isso é o que Deus quer para você. Deus quer que você tenha uma vida plena, uma vida que vale a pena ser vivida a cada instante. Não é um dia sim, um dia não, meio assim, meio não. Eu te obrigo a fazer isso porque depois te dou o prêmio. Não, Deus não é assim. Deus preparou, e eu nunca vou me cansar de dizer isso, repito, Deus preparou tudo a seu favor. A seu favor. Olha o que diz aqui. Eu fiz em vermelho, tá? Você deixou minha camiseta vermelha com isso, assim todo mundo fica destacado. Não, tô brincando. Então, diz, vocês não sabem que o seu corpo, essa carne, o seu corpo, o quanto Deus nos valorizou, né? É o templo do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus. Então, vocês não pertencem a si mesmos. Sim. Se o nosso corpo não pertence, se o meu corpo não pertence mais a mim, no sentido de que eu morri para o pecado, no sentido de que eu aceitei a substituição na cruz, eu aceitei o sacrifício de Cristo que me lavou de todo o pecado, o meu corpo não é mais o corpo da Cristina de antes, que cometia todos os pecados e seriam necessários muitos dedos para contar, mas eu não tenho mais os pecados, não os tenho mais, porque ele os lavou. E eu entreguei meu corpo a Deus. Eu disse: eis-me aqui, tô aqui, faz de mim o que quiseres. Porque eu quero ser o templo do Espírito Santo. Eu quero ser o templo. Eu quero que o Espírito Santo se sinta à vontade dentro de mim. Que eu possa comunicar esse Espírito Santo, que é o espírito de paz, de alegria, de amor, a todos. E também a você que está assistindo, que você possa receber essa plenitude do Espírito Santo. Então saiba que você é o templo do Espírito Santo. Deus não pensa que você é qualquer coisa assim. Deus te chama de templo. Deus te chama de templo de quê? Do Espírito, dele. Ou seja, ele que veio habitar em você. Mas se você ainda vive nas coisas antigas e não deixa essas coisas velhas para trás, como pode viver a plenitude do Espírito Santo, que quer, que preparou todas as coisas positivas para você? Se você ainda olha para trás, para todas as coisas antigas e não se perdoa pelo que fez, não perdoa os outros? Pelo que fizeram com você? Você vive do passado, quando na verdade o Espírito quer fazer algo novo todos os dias. E tudo isso é gratuito. Esse Espírito Santo é gratuito. Você o recebeu de Deus. É um presente. É um presente, ou seja, Deus se deu a você. Deus se colocou em suas mãos, em seus braços, no seu corpo. Ele se colocou em você. E se você decidir não pertencer mais a si mesma ou a si mesmo, ao seu jeito de pensar, mas quiser pertencer ao modo de pensar do Espírito, então você terá uma mente transformada. E como você transforma sua mente? Através do conhecimento. A gente já falou sobre isso, né? A outra vez, né? Quanto foi mesmo? Sexta-feira, porque depois, no sábado, falamos sobre como entristecer o Espírito Santo. Fizemos uma aula sobre isso,
Mas hoje eu gostaria de avançar sobre as características. Exatamente, sobre o que ele faz, como ele realmente age. Então, vimos que ele inspirou as Escrituras através da própria Escritura. Ele fala porque a Escritura é um livro espiritual. Através da Escritura, ele fala ao nosso espírito. E quando deixamos que a Escritura mergulhe no nosso espírito, então, quando precisarmos, nossa mente terá. Ela vai buscar nas coisas espirituais, mas não porque a mente quer buscar nas coisas espirituais. Porque o espírito lembra disso, lembra disso. Lembre-se, porque é o espírito que ensina e lembra. Lembram? Nós já fizemos isso? Vimos que ele inspira a escritura e, através da palavra, habita em nós. E depois ensina e lembra. E hoje vamos ver como ele testemunha. O que significa testemunhar? Vamos ver um pouco sobre testemunhar. Olhem o que diz. Quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Por quê? Ele testemunha, porque é o Espírito Santo que te dá testemunho de Cristo. É o Espírito Santo que te faz compreender vividamente o que aconteceu. Quando você entregou sua vida ao Senhor Jesus, quando você o aceitou como Salvador, é porque ele testemunha da grandeza do que Cristo fez. Então, para fazer o quê? Na verdade, diz, para que depois vocês também possam dar testemunho de mim. Então, nós, eu e você, somos chamados a testemunhar sobre Cristo, sobre o que ele fez em nós, sobre o Espírito Santo que está em nós, sobre o que o Espírito Santo quer fazer, pode fazer. Como o Espírito Santo testemunha para mim e para você que você foi salvo. Porque a certeza da salvação, de que você, quando abrir os olhos espirituais, estará diante de Deus e Deus te aceita, essa segurança só o Espírito Santo pode te dar. Se você ainda tem alguma dúvida e pensa que talvez, quem sabe, quando eu morrer, se Deus vai me aceitar, quem sabe, quem sabe, quem sabe. Não, peça ao Espírito Santo, diga Espírito Santo, mas eu sou aceita? E o Espírito Santo, que é a testemunha de Cristo, vai te lembrar, vai te dizer. Claro, porque Jesus pagou no seu lugar, te perdoou por todos os seus pecados. Você é aceito. Ele te tornou perfeito para sempre, com um único sacrifício. Te tornou perfeito para sempre. E é o Espírito que atesta essas coisas. É o Espírito que testemunha o seu coração. O quanto você é precioso por ser esse templo do Espírito Santo. Aleluia! Eu quero orar por você que está ouvindo, para que essas palavras possam se tornar vivas dentro de você, que possam trazer vida dentro de você. Eu quero proclamar isso em nome de Jesus, pelo Espírito Santo. Eu sinto essa proclamação de que as pessoas me recebam completamente e eu quero orar isso por vocês, para que vocês possam receber não só na mente, uma compreensão natural desses versículos que estamos lendo e deste estudo que estamos fazendo e que continuaremos a fazer, mas que vocês possam receber isso em uma consciência do coração, que realmente o coração de vocês, a alma de vocês, todos os seus sentidos não tenham mais dúvidas de que vocês são o templo de Deus, que Deus habita em vocês e que Jesus os reconciliou com Deus e vocês são um só com Deus. Ou seja, Deus não vê mais pecadores. Deus não te vê mais como pecador. E isso só pode ser testemunhado a você pelo Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode te dizer: você não é mais pecador, você é livre, amado, perfeitamente aceito. Não porque você foi bom, mas porque Jesus pagou. Vá testemunhar, vá dar testemunho disso, vá. Essa é a beleza de Deus. A boa notícia é que você não precisa fazer nada além de testemunhar e viver pelo Espírito. Porque se você vive pelo Espírito, todas as coisas que Deus preparou, que são boas, estão a seu favor. E isso você pode testemunhar para alguém. Por quê? Porque é lindo. Porque é a coisa mais bonita que existe, poder viver pelo Espírito,
poder testemunhar pelo Espírito como o Espírito Santo te transformou e como você vive uma vida e um cotidiano completamente diferentes. Completamente diferente. Você vive o dia a dia porque as escolhas não serão mais feitas por você. Porque, veja, porque você não pertence mais a si mesmo. Deixe as escolhas para quem sabe fazê-las, mas deixe que façam. Para quem quer te dar o melhor, para quem quer te fazer escolher o melhor. Pergunte a ele hoje o que eu faço, até mesmo pergunte o que eu visto hoje. Pergunte a ele. Pergunte hoje o que eu faço, saio ou não saio, com quem encontro ou com quem me encontro. Pergunte a ele. Ele te quer, ele quer te ajudar em tudo. Então, a primeira coisa que ele faz é testemunhar não só a sua mente, mas ao seu coração, ao Espírito que está em você. O Espírito Santo testemunha continuamente e te lembra, e te lembra, e te lembra quem você é. Mas todo dia você precisa ir ao Espírito Santo, porque ele tem palavras novas todos os dias. Novas, ele tem novos testemunhos. E você poderá testemunhar para outros sobre a beleza das palavras que recebeu quando esteve em oração. E glória a Deus, isso sim é vida, muito mais do que. Vejam, por exemplo, mas receber em Atos 1 a 8, Atos dos Apóstolos. Atos quer dizer as ações que os apóstolos fizeram depois que Jesus subiu ao céu. Por isso se chama Atos, as ações dos apóstolos. No capítulo 1 diz: Mas recebereis poder quando o Espírito Santo vier sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O que isso quer dizer aqui? Quer dizer que, quando Jesus subiu ao céu, ele ainda não tinha enviado o Espírito Santo e disse: fiquem aqui ainda. E eles se reuniam para orar. Vocês receberão poder. Quando o Espírito Santo vier sobre vocês, ou seja, o Espírito Santo vai testificar porque vocês vão perceber quando tiverem recebido o Espírito Santo. Vocês percebem o Espírito Santo porque percebem mesmo quando o Espírito Santo vier sobre vocês. De fato, ele veio com línguas de fogo, como um vento impetuoso, mas nem sempre se manifesta assim. Às vezes, ele se manifesta também com um calor interno, com um amor que você sente ser sobrenatural. Ele pode se manifestar de muitas maneiras. Depois, vamos fazer um estudo sobre isso também. Gente, no Espírito Santo, nunca vamos parar de falar, porque a fonte, o caminho, é também o objetivo, o destino, o meu e o seu. Então, quando ele vier sobre vocês, vocês serão minhas testemunhas. Não podemos testemunhar sobre algo que não entendemos o que é. Não podemos falar sobre algo que não compreendemos o que é. Mas se nós temos entendido que somos o templo do Espírito Santo e o Espírito Santo testifica isso. Isso, ele testemunha em nós. Então nós sabemos que temos o poder de Deus em nós e poderemos fazer coisas maiores no dia a dia, mas também milagres. Porque nós cristãos somos chamados a fazer milagre. Senão, quem os faz? Mas todos, né? Não só algum ministro especial ou alguém especial, não. Você é chamada. Todos os dias somos chamados a fazer milagre. Precisamos ter a coragem de poder orar, de querer orar pelos outros. Pelos outros, de querer proclamar pelos outros. Só precisamos de um pouco de coragem. Mas sabe, quanto mais você ora pelos outros, começa a ver como as coisas acontecem. E o Espírito Santo vai testemunhar através de você o seu poder. Mas ele precisa da sua boca, precisa das suas mãos, do seu corpo, para que possamos testemunhar onde quer que vamos que Deus é maravilhoso, é bom, é poderoso e que Ele ama. As pessoas mais desesperadas, aquelas mais distantes, são profundamente amadas. Amor. Em Atos 5:32, diz: Nós somos testemunhas dessas coisas, porque ele explicou tudo sobre Jesus. Não vou citar o versículo inteiro porque é longo. E também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. O que é obediência? Algo negativo. Toda vez que ouvi uma palavra obedecer, senti um aperto no estômago. Mas se ele só nos dá coisas boas, qual é a dificuldade em obedecer?
É normal que, se ele me dá um bom conselho, eu siga. Se alguém me diz como fazer uma receita, eu como uma sobremesa gostosa e me dizem: olha, eu fiz assim, 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 mas presta atenção, hein? Faz assim, presta atenção nos ovos primeiro, o açúcar depois, mas olha, bate bem as claras. Se eu quero aquela sobremesa, aquele resultado, eu faço exatamente o que me dizem, porque eu quero aquele resultado. E você, que resultados quer na sua vida? Quer resultados bons? Então obedece, é tão simples. A obediência é um privilégio, a obediência é um desejo. Quando você deseja, do jeito que deseja, que aquela sobremesa fique boa, é por isso que você segue a receita até o final, você realmente presta atenção nela. A vírgula. Se tem que colocar uma coisa antes e depois outra, assim também é com o espírito. Assim também é com a palavra. Quando queremos conhecer a Deus, conhecer a palavra, nós vamos lá, lemos e relemos e depois fazemos exatamente como tá, porque assim temos os resultados do Espírito. Obrigada! E a palavra obediência não é mais um peso, pelo contrário, é um desejo. Porque eu quero ver aquele bolo, eu quero ver a minha vida transformada, eu quero ver a vida dos outros transformada. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está a nosso favor e a seu favor, se ele te disser alguma coisa. Quer dizer que aquilo vai dar certo. Por isso vale a pena obedecer. Obedecer não é um sacrifício, é algo empolgante poder obedecer porque sempre termina bem. É sim. O que o Espírito Santo faz? Ele convence, ou seja, persuade do pecado. Isso é uma coisa que acontece muitas vezes. Nós temos hábitos que podem estar errados, ou então eu posso ver que alguém tem um hábito errado, eu posso aconselhar, posso dizer, olha, se eu for um amigo de verdade, se é que se pode dizer assim, né? O que faz um amigo de verdade? Um amigo de verdade te fala as coisas mesmo que você não goste, né? Um amigo de verdade. Se você está errando, ele te diz: olha, isso não está certo. Esse é um amigo de verdade. E como o Espírito Santo é nosso amigo, ele vem nos dizer essas coisas. Ele nos convence. Porque ele é o grande e verdadeiro amigo que nunca nos trai, nunca vai falar de nós pelas costas, nunca vai contar um segredo para ninguém. É um amigo de verdade. E quando ele te diz alguma coisa, ele diz para o seu bem. Quando você sente, para em oração, por exemplo, né? Vou dar um exemplo. Você está em oração e sente que está fazendo algo errado porque ele te mostra isso. Talvez você se lembre. Ah, é verdade, o fulano também tinha me dito isso. Aquele outro amigo meu também tinha me falado. Que depois o Espírito Santo te vai lembrar. Às vezes, ele até manda um amigo de verdade para te dizer: olha, isso não tá certo. Mas aí você sempre vai perguntar ao Espírito. Espírito Santo confirma. E quando ele te diz alguma coisa, então você não pode mais recuar. Mas não porque ele quer tirar algo de você, e sim porque quer te dar mais, porque quer que você brilhe como as árvores. Sabe? Quando uma árvore não é podada, o fruto fica pequeno e feio. Não fica bom. Já uma boa poda, antes de tudo, faz uma árvore bonita e depois produz frutos muito bonitos, muito gostosos. Como as videiras. É preciso tirar todos aqueles galhinhos que crescem demais quando você vê aqueles belos cachos de uva. Agora, nessa época, já dá para ver os cachinhos de uva, que são assim, e aquele galho que cresce demais, que vai sozinho porque tenta se agarrar para se prender, esse aí precisa ser tirado. Por quê? Porque para se prender aos troncos, à cerca, onde você tem as videiras, tira a força do fruto. Então, trique, a gente vai tirando todos aqueles galhos que não dão fruto. Tem que podar, sim, porque queremos um fruto bonito. E Deus faz o mesmo, ou seja, ele olha e diz: isso aqui não vai te fazer dar um fruto bonito se você deixar continuar. O cacho de uva, ao invés de ser bonito, com bagos grandes, vai ficar pequeno, com baguinhos. É assim que você quer? Eu quero ele grande, com bagos enormes. E então, tem coisas que o próprio Espírito Santo vai te dizer para não fazer. Claro que tem os amigos que te ajudam a enxergar melhor. E é bom ouvir o que te dizem.
Depois, vá conferir nas Escrituras se realmente as coisas são assim. E então será o Espírito Santo que fará o resto da obra. Porque veja aqui, diz assim: quando isso vai acontecer? O Espírito Santo convencerá o mundo, ou seja, as pessoas que não conhecem. Deus convencerá o mundo sobre o pecado, a justiça e o juízo. De que o Espírito Santo deve nos convencer? Do pecado, que temos no pecado e que é melhor aceitarmos Jesus. E quando pecamos, perdemos o objetivo da nossa vida. Lembrem-se da palavra pecado. Pecado significa perder o objetivo, errar o alvo. Quando o Espírito Santo vem, ele te diz: olha, não adianta você jogar os dardos para lá, aquele negócio lá, como chama, o alvo onde se jogam os dardos, e do outro lado. Não insista em lançar ali, você nunca vai acertar lá. E aí, ele diz: ajusta a mira, esse está muito baixo, aquele está mais alto. Ele te dá as coordenadas, te aconselha em tudo. Por quê? Porque ele quer que você acerte o alvo, quer que você não erre o objetivo, quer que você não peque, não perca o alvo da sua vida vitoriosa, cheia do Espírito Santo e cheia de coisas boas. Então, o Espírito Santo vai te convencer a não errar mais o alvo da sua vida, mas a viver uma vida plena. Sobre a justiça, porque você se tornou justo aos olhos de Deus, porque Jesus pagou por você e você é justo. Nós fomos justificados. Isso é algo maravilhoso demais. E quanto ao juízo, porque o príncipe deste mundo já foi julgado. Satanás foi julgado e não tem mais poder sobre você. Mas só o Espírito Santo pode te convencer disso. Eu posso pregar por muito tempo, mas vamos falar a verdade? O que eu digo são palavras espirituais e vão tocar o seu espírito. Mas é o Espírito Santo que me diz para dizer essas palavras. E será ele que vai te convencer de que, quanto ao pecado, você foi perdoado. Mas existe uma maneira de não errar o alvo da sua vida. Quanto à justiça, você se tornou justo porque Jesus foi para o Pai e nunca mais o veremos. Mas nós vamos viver a justiça. Nós seremos a justiça de Deus nesta terra, porque fomos feitos justos. Você foi feito justo, não é mais pecador. Não diga mais que você é um pecador. Não diga mais, eu sou pecador. Não, você é um justo que, porém, pode às vezes errar o alvo. Mas se você vive a partir da posição de saber que é justo e se deixa guiar pelo Espírito Santo, você vai errar poucos alvos na sua vida. Isso eu posso te garantir. E depois, quanto ao juízo, porque Satanás já foi julgado. Ele não tem mais poder sobre você, porque a autoridade está com você, porque você recebeu por herança toda a autoridade que está no poder do nome de Jesus. Quando você ora, quando você declara, quando você proclama no nome de Jesus, lembre ao príncipe deste mundo quem ele é, um perdedor. Ele é um perdedor, você é vencedor. Você venceu porque Jesus venceu por você. Você é um vencedor porque Jesus venceu por você. Ele venceu e te deu o troféu. Ele venceu, correu a corrida, pegou a taça e disse: aqui está, esta é a sua taça. E te deu o Espírito Santo. E é só ele que pode convencer você mesmo do pecado, da justiça e do juízo. E pode convencer os outros quando você falar com eles. Mas é só o Espírito Santo. Por isso você precisa se encher do Espírito Santo para que, quando falar com os outros, saiam palavras espirituais. Será o Espírito Santo que falará através de você. Bem, legal, né? O que diz aqui depois? Ou então em Romanos, Paulo diz no capítulo 2: ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, da sua paciência e da sua tolerância, não reconhecendo que é a bondade de Deus que te leva ao arrependimento? É a bondade de Deus que te convence. Não é o medo de um dia ser punido porque você pecou.
Isso te afasta. Porque quem quer? Se eu, em vez de pregar um Deus de amor, eu pregasse para vocês um Deus de julgamento, que depois vai julgar. Vai faltar quem não é salvo, isso é verdade. Mas nós precisamos abrir os olhos das pessoas, pregar o amor de Deus, pregar que elas foram perdoadas, pregar que Jesus mudou a vida delas, que Jesus quer ainda mudar a vida delas, que ele pagou pelo pecado delas. E falar do evangelho, o evangelho do amor, o evangelho da graça. Anunciamos o reino, que Jesus reina e que Satanás foi derrotado. Quando anunciamos isso, os corações se abrem. E a bondade de Deus que leva ao arrependimento, leva à mudança. Só a bondade de Deus convence. Porque o Espírito Santo é a bondade de Deus. Olha só o que diz aqui. Se, portanto, vocês ressuscitaram com Cristo, porque se morremos, vimos que não pertencemos mais a nós mesmos. Nós morremos naquela cruz, quando entregamos nossa vida a Jesus, realmente entregamos nossa vida a Ele. Então morremos naquela cruz e recebemos a natureza de Cristo. Então, se também ressuscitamos com Cristo, porque Cristo, depois de morrer, ressuscitou. Quando nos batizamos conscientemente, entregamos nossa vida ao Senhor e morremos para o pecado. Depois, com o batismo, é como se fosse um sepultamento, porque morremos, nos sepultamos. A água simboliza o sepultamento, porque batismo, a palavra original, significa imersão. No momento em que você se submerge, você declara para todo o mundo natural e espiritual que você está sepultado. E alguém sepultado certamente não pode mais renascer, porque está sepultado. Mas quando você se sepulta, a velha Cristina foi sepultada, de verdade ressuscitou, assim como Jesus ressuscitou. Aquela nova Cristina, cheia do Espírito Santo. E quando você se batiza, você mostra para todo mundo natural ao seu redor e para o mundo espiritual, todos os anjos e todos os demônios, todo mundo espiritual sabe que você pertence a Cristo, que você ressuscitou com Cristo. Assim como ele ressuscitou, assim também você ressuscitou. Aleluia! E você é uma pessoa nova. Você não pertence mais ao pecado, o pecado não tem mais poder sobre você, porque agora é você quem tem poder sobre o pecado. Fiz um pequeno resumo do que isso significa, batismo, mas também vamos abordar isso para aprofundar mais, para entender melhor. Mas se vocês tiverem perguntas, façam, assim eu talvez possa. Posso explicar mais para vocês numa próxima vez. Vou falar só uma coisa sobre o batismo, sobre o quanto é importante ser batizado depois de receber o Senhor Jesus no próprio coração. Então diz: se, portanto, vocês ressuscitaram com Cristo, se eu ressuscitei com Cristo e tenho a natureza de Cristo, busquem as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Eu busco essas coisas porque no momento em que nasci de novo, estou sentada nos lugares celestiais, ao lado de Jesus. Isso está escrito na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 5. Nós estamos sentados nesses lugares, os lugares celestiais onde Cristo está sentado. Então é lá que devemos buscar as coisas. Não adianta a gente se virar com as coisas que vemos por aqui, porque não tem nada de bom. Quer dizer, olhem um pouco ao redor e vejam se realmente há coisas bonitas e boas ao nosso redor. Acho que não. Acho que as coisas boas estão lá, a perfeição está no céu. É lá que devemos buscar. E é o Espírito que nos revela isso. Depois diz: aspirem as coisas do alto, não as que estão na terra, pois vocês morreram e a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Aleluia! Quando aqui diz: vocês morreram. Porque eu morri para mim mesma e a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Isso significa que o diabo, quando quer vir te tentar, se você permanece em Deus, se você busca as coisas de Deus, se você aspira pelas coisas de Deus, ele tem que atravessar Deus, porque você está escondido ou escondida em Deus, com Cristo. Olha, tá vendo que ele não tem mais poder sobre você? Todo poder ele tem na mente. Se você tem dúvidas, se não acredita, é aí que ele age. Mas a verdade é que você, no momento em que nasceu de novo, nasceu do Espírito, você está escondido com Cristo em Deus.
E como o diabo vai te encontrar? Ele não pode fazer nada. Zero. Nada, absolutamente nada. Quando você sabe que está em Deus, se você não tem certeza disso, se você não acredita nisso, ele é o pai das dúvidas. O diabo vem e coloca dúvida em você. Mas e se não conseguir? Mas e se? E aí vem todas as dúvidas. Mas e se não for verdade? E quem sabe se Deus me ouve? Mas como é que você está em Deus e Deus não te ouve? Mas olha como a Bíblia é linda. Olha como Deus é maravilhoso. Só precisa entender. Então aqui diz: busquem as coisas do alto e aspirem as coisas do alto. Claro, porque lá em cima tudo é bom. Olha, procurem a palavra zeteu, que significa buscar para encontrar, meditar. Quando aqui diz para buscar as coisas do alto, não é que a gente fica lá só pensando, fantasiando como Jesus é lindo e como Deus é maravilhoso e aí tem os anjos. Não, a gente tem que tentar. Entender, buscar, meditar para encontrar o quê? Aquelas respostas que já estão prontas. Para encontrar aqueles dons que ele já nos deu, aqueles dons do Espírito Santo que ele já colocou dentro de nós, mas que ainda não percebemos. Mas são dons do alto que vivem dentro de nós. Aleluia! Depois diz: aspirem. Olha só o que diz. Quando diz aspirem, aspirem as coisas do alto, não as que estão na terra. Não adianta a gente buscar as riquezas da terra, porque aqui a gente vai deixar tudo, pessoal. Quando diz aspirem, a palavra é prônio, que quer dizer pensar de forma objetiva. Tenham compreensão, sejam sábios, avaliem a opinião que têm de si mesmos. Quando diz, olhem, lembremos sempre do versículo: aspiremos as coisas do alto, ou seja, e não as que estão na terra. Isso quer dizer aquele avaliar que eu falei no começo da live. Vamos avaliar, porque aspirar significa justamente olhar com discernimento, mas não o nosso, com o discernimento de Deus, com o julgamento, com a justiça, ambição de Deus, com a sabedoria e o entendimento de Deus. Olhemos para as coisas do alto, busquemos por elas, meditemos sobre elas, aspiremos. Ou seja, pensemos de forma objetiva sobre qual é a verdade do céu. Tenhamos compreensão das coisas do alto. Sejamos sábios, avaliemos a opinião que temos de nós mesmos. É isso que significa. Quando diz para aspirar às coisas celestiais, quer dizer, avalia a opinião que você tem de si mesmo e avalia a opinião que Deus tem de você. Seja modesto diante de Deus. Não deixe que a sua opinião, mesmo que possa ser correta aos olhos do mundo e de você mesmo, ultrapasse os limites da modéstia a ponto de superar a de Deus. Porque quando você não coloca Deus acima de si mesmo, no sentido de dizer, você tem razão, eu quero. As coisas que você preparou, eu quero todos os dons. Estou avaliando com a minha mente e não estou aspirando as coisas do alto. Estou avaliando tudo de acordo com o que aprendi durante toda a vida, sem Deus até agora. Mente focada em Deus, mente focada em Cristo. Se eu tiver a mente focada no Espírito Santo, será Ele quem abrirá meus olhos. E quando diz aspirem, justamente está dizendo pense ou julgue qual é a sua opinião e avalie a opinião de Deus. Aspirar também significa ter a mesma mente de Deus, ou seja, concordar junto, ter as mesmas opiniões que Deus tem. Mas se Deus pensa que você é justo, se Deus pensa que você é perdoado, e se Deus pensa que você é o maior ou a maior amigo dele? Mas se Deus pensa que quer te abençoar de todas as formas, se Deus tem uma boa opinião sobre você, por que às vezes pensamos, eu não consigo, eu não sou digno, ou então, isso é difícil demais, como a vida é dura, hoje também é um dia ruim, hoje tudo tá dando errado para mim? É porque você está avaliando de acordo com o que Deus pensa. Deus preparou para você cada dia como um dia bonito, maravilhoso, porque o Espírito Santo tem uma mente,
tem uma vontade. E você sabe qual é a vontade dele? É a de te fazer o bem. Supre. Então tenha a mesma mente de Deus. Pense como ele pensa. Concorde com o que ele pensa. Ame o que ele pensa sobre você. Que você é perfeito e não te falta nada. Ame isso. Ame essa coisa. Seja harmonioso. Veja essa palavra brônio. Quantas coisas ela significa? Oriente sua mente para uma coisa. Busque e lute por essa coisa, porque o inimigo vem para roubar, destruir e matar. E como ele faz isso? Só com o seu pensamento. Então tudo depende do que você aspira, do que você valoriza, do que você observa, do que você quer. Não busque o seu próprio interesse ou vantagem, aquilo que você acha que é do seu interesse. O problema está sempre na nossa avaliação, e isso também significa estar do lado certo, ou seja, alinhar-se com ele. E isso vale também para os assuntos públicos, era um termo usado também para assuntos públicos. Então, obrigada. Aspire as coisas do alto. Isso significa estar em sintonia com tudo aquilo que Deus quer te dar. Esteja de acordo com isso. Esteja de acordo com o fato de que você é amado. Esteja de acordo com o fato de que, se você conhece as Escrituras, você terá uma vida vitoriosa. Esteja de acordo com isso. Declare essas coisas que você lê sobre a sua vida, as bênçãos que são para você. Esteja de acordo com as bênçãos. Acredite, porque o diabo vem para roubar todas as palavras de bênção que Deus quer te dar. Você talvez passe um tempo em oração. Depois de 5 minutos que termina o tempo de oração, você sai, acontece alguma coisa e o diabo fica assim, né? Ele vem para tentar. Diz: você orou 1 hora. Quero ver mesmo se você orou. E ele te lança uma tentação. Mas você, que passou um tempo com o Espírito Santo, diz: eu estou em Deus. Vai um instante falar com Deus? Eu não aceito a ofensa, porque eu estou em Deus. E os fake mocinho? Eu sou muito amada. E a sua consciência cresce no amor que Deus tem por você, que o Espírito Santo te guia e você sempre terá as respostas certas. Te ofendem e você consegue abençoar. Sabe por quê? Porque quando te ofendem e você abençoa, você transforma a pessoa que está te ofendendo. Porque a bênção é uma proclamação que vem do céu. É Deus, é Deus. A maldição vem do inimigo. A maldição está embaixo. A maldição está debaixo dos seus pés. E você só precisa fazer assim. Não dá para ver porque não posso enquadrar, mas basta fazer assim. Que você pisa com o pé em cima daquela coisa feia que te disseram, mas você não tem poder nenhum sobre mim. Sabe por quê? Porque eu sei quem eu sou. E sabe o que eu faço? Eu te abençoo. E eu oro por você. Aliás, eu te faço um belo presente. E você faz um belo presente para ela. E a sua vida muda, e muda também a da pessoa, porque aquela pessoa fica assim, atônita. Mas por quê? Porque você está aspirando, está se conectando, está completamente conectado. Mente com a mente de Deus, porque Deus quer mudar. Quem está te ofendendo quer mudar você e quer mudar quem está ao seu lado. E talvez essa pessoa venha até você só te ofendendo, porque é o único jeito que ela sabe agir. E Deus permite isso para que você possa mudá-lo. Porque a você foi dada a potência, a você foi dado o Espírito Santo, a você foi dado tudo, tudo, tudo de si mesmo. E se Jesus pôde fazer, você também pode. Eu te abençoo, vamos fazer assim e agora fizemos um estudo longo, mas podemos continuar. Podemos continuar amanhã, sempre sobre o Espírito Santo, porque ele é a chave para tudo. Então fizemos, Deus inspirou a Escritura, através da qual ele fala, habita em você, ensina e te lembra, testemunha e persuade. Persuade, convence do pecado, da justiça e do juízo. E amanhã veremos, vamos continuar, que ele guia a verdade, obedece, até mesmo o Espírito Santo obedece, imagina só, fala, anuncia coisas futuras e assim por diante.
Ah, eu escrevi na lista, no post, todas as coisas, algumas das formas de agir do Espírito Santo. De qualquer forma, vamos aprofundar porque é a chave para sua vida. Eu te abençoo e declaro vida abundante sobre você, em nome de Jesus. Amém. Obrigado.